pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Squadcast do Squad Mentores. Hoje estou aqui, Andrés Toro, em conversa com a nossa mentora de finanças, Silvia Machado. Tudo bom, Silvia? Tudo bom, Andrés? Tudo bem também. Hoje a gente vai falar sobre o combinado não sai caro, para falar justamente sobre a questão de organização e registro dos combinados para aqueles que vão empreender ou até mesmo aqueles que já têm algum negócio, né? Mas acabam se envolvendo com outros sócios ou fornecedores ou clientes e, enfim, tem os seus problemas corriqueiros de dia a dia por falta de documentação, né, Silvia? Pois é, Andrés, eu tenho aqui alguns casos, a gente já até conversou sobre isso, mas eu queria... Você usa uma frase que eu adoro: a vitória tem vários pais, mas a derrota é órfã. E eu queria que você desse uma explicada nisso, porque às vezes quando eu falo para a pessoa, conversa com o advogado, checa, vê se esse acordo tem tudo que deveria, fica parecendo que eu estou empurrando o serviço de outro prestador, uma coisa assim. Mas eu já vi tanta história, então explica, por favor, para essa turma a tua frase, por que ela verdade, é tão sábia. Eu adoro algumas frases e expressões, né? Na verdade, o advogado ele é muito querido pelas pessoas porque ele sempre fala do que não pode dar certo, né? Ou como pode dar tudo errado, né? E, na verdade, esse mindset de advogado é terrível. Ele é bom, mas é terrível, né? Porque você sempre fica pensando no onde está o buraco, né? Onde a pessoa pode fazer alguma coisa errada ou onde eu posso ser, vamos dizer, sacaneado, ludibriado pelo outro lado quando você está se envolvendo com alguém que você, de repente, não conhece tão bem, né? Mas o grande problema não é quando a gente vai se envolver com alguém que a gente não conhece. Na verdade, o grande problema é quando a gente vai se envolver com alguma pessoa que é muito próxima a nós ou que a gente acabou conhecendo por razões profissionais e desenvolver algum tipo de relacionamento, empatia, e começa alguma nova ideia, um novo projeto, né? E não necessariamente todas as ideias ou as preocupações são devidamente documentadas, né? Então, uma das coisas que eu brinco muito é assim, você tem que fazer um alinhamento de expectativas no começo, né? Antes de você começar mais sério, né? Também não é na largada, né? Você senta para conversar com a pessoa, não, assina aqui já alguma coisa, né? Mas na medida em que a ideia ou o negócio vai ficando mais sério, é importante sim você fazer esses registros, os combinados, né? Para você alinhar expectativas. Uma das outras coisas que eu gosto de falar é que o contrato, enquanto um está pagando, o outro está recebendo, e está recebendo o serviço ou o produto, ninguém olha o contrato, né? Porque está tudo dando certo. Então, o contrato, na verdade, ele é um documento feito para te dar respostas. Se acontecer alguma coisa, a solução é essa. Então, na verdade, para todo o problema tem um remédio, né? E aí o contrato tem que te dar essas vamos dizer assim, respostas até para você evitar esses grandes percalços que a gente tem de relacionamento numa sociedade e preservar a relação. Então, na verdade, se está escrito, está combinado, né? Eu tenho alguns casos, tá? Alguns já até discuti com você, de discussão de marca, de logotipo, alguns de decisão, quem toma que decisão, porque daí eles tomam igualmente, mas o cara que está na execução depois reclama que você também não me deixou fazer e agora está me cobrando o resultado. E tem alguns de hora trabalhada, ou quanto vale a hora trabalhada da pessoa, se ela tem que ser remunerada ou não. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho destes para a gente. E mais 1 milhão deste tipo que eu devo ter esquecido ou nunca vi. Você, como você mesmo disse, advogado tem alcunha de advogado do diabo por isso, né? Por procurar o que vai dar errado. Eu procuro o que vai dar certo, você procura o que vai dar errado. Na verdade, o advogado é um excelente ponto. Eu acho que o que eu posso oferecer para as pessoas também, ou quase todos os advogados, ou todos os advogados, né, é que a gente é um grande poço de benchmark, né? Então, como a gente passa a vida inteira resolvendo o problema dos outros, então a gente sabe o que funciona e o que não funciona. Além das questões legais que, enfim, todos os advogados acabam estudando, a gente aprende muito também sobre relacionamento, enfim, sobre psicologia. Então, a gente brinca também que advogado é advogado, padre, psicólogo, irmão, filho, né? Então, todos os clientes têm os seus problemas. Então, o advogado ele tem, na verdade, uma fonte inesgotável de benchmark. Então, a gente vê os problemas que um vive, que um determinado cliente vive, e a gente acaba aprendendo também e ajuda os outros clientes a não repetirem esses erros, né?
Mas eu acho que, assim, em linhas gerais, quando você vai começar um projeto, ninguém é pessimista, né? Todo mundo é otimista. Só que, levado por esse otimismo, né, as pessoas acabam não tendo algumas conversas difíceis, né? Porque, como você bem colocou, né, o advogado acaba pensando, o advogado do diabo, né, pensando que vai dar errado, mas muitas vezes por constrangimento ou medo de parecer pessimista, ou que você está querendo levar vantagem a alguma coisa indevida ou não, as pessoas acabam evitando alguns tipos de conversa que são importantes, até mesmo justamente para alinhar expectativas e não ter ou viver aquele problema lá na frente. Então, tem algumas questões super subjetivas, né, Silvia? Quanto vale a minha hora, quanto vale a sua hora? Cada um sabe, enfim, da sua experiência profissional, quanto custa o seu próprio tempo, né? Óbvio que quando você vai trabalhar ou empreender um novo projeto, é difícil você falar, a minha hora vale 1.000 e a sua vale 500. Você já vai começar a ter um problema por aí, dependendo de qual que é vamos dizer assim, o gabarito dos seus sócios também. E quando você fala de carreiras distintas, também é muito difícil, né? Mas é importante você ter algum grau de concordância em relação a tudo isso, justamente para evitar essa frustração que muitas vezes fica de que um está fazendo mais que o outro, ou que um está fazendo um esforço muito grande e deveria ser remunerado de forma, vamos dizer assim, desproporcional, um pouco mais justa sob a sua ótica, né? Então, essas questões subjetivas, essas perguntas, essas discussões difíceis, é muito importante ter no começo. E não deixar para, isso aí nunca vai acontecer, a Silvia é minha irmã de vida, conheço ela há 30 anos. Esses são os problemas mais difíceis de você resolver, porque você acaba estragando uma relação de uma vida inteira por um combinado que não ficou muito bem acertado. Então, acho que assim, o benchmark nesse caso é importante. Então, acho que não é só o advogado, acho que o profissional de finanças também, como é o seu caso, você também já viu muitas coisas que dão certo, outras que não dão certo. Se você falar com alguém com um pouco mais de senioridade, ou melhor do que senioridade, né, de experiência profissional, de ter passado por esses perrengues todos, também ele vai te falar. Tem uma coisa até, Silvia, que eu falo, né, as pessoas não discutem muito o erro, né, quando está tudo dando certo, ninguém sabe o porquê está dando certo, ninguém para fazer uma avaliação e falar, não, a gente acertou aqui, acertou ali, mas quando der errado, na verdade, até porque por uma questão de vaidade, as pessoas não gostam de discutir abertamente seus erros, né? Então, acaba que com esses profissionais que estão no entorno dessa operação, a gente acaba absorvendo muito dessa experiência, né? E pode ajudar os outros a evitar com que esses erros se repitam ou se perpetuem, né, nas operações. Olha, gente, esse foi um ótimo conselho. Eu tenho uma sociedade com o Andrés, mas eu não contratei um advogado antes. Agora eu estou vendo, estou aqui pensando, escutando ele falar. Olha que amadora. Já assinou, Silvia? Já assinei e agora é tarde. Você, às vezes, me mostra alguns exemplos que eu acho muito interessantes, tá? Sobre algumas empresas e algumas discussões. Tem alguma que você acha interessante para as pessoas verem? Porque eu sei que quando eu falo, contrata um advogado, pede para ele checar isso, checar aquilo. No primeiro momento, a pessoa nem tem o negócio rodando ainda, não quer gastar dinheiro, não quer nada, me olha com aquela cara assim, ai meu Deus, mais um custo. Eu ainda digo, olha que o barato vai sair caro, não economiza nisso. Na verdade, assim, tem uma coisa que você mesma colocou o outro dia, Silvia, que eu acho super interessante. Quando você vai começar um negócio em sociedade, principalmente, né? As pessoas acabam dentro do sentido de justiça ou de equidade, né? Porque muitas vezes você vai começar um negócio com alguém que você já conhece. Dificilmente você vai pegar alguém que você não conhece para começar um novo projeto, né? E as pessoas acabam fazendo uma divisão de participação societária muito igual. Vamos começar um negócio 50-50. Tá bom, mas 50-50, quem toma a decisão no final do dia? E é esse o ponto que você colocou que eu achei super interessante. No final do dia, alguém precisa tomar uma decisão. Né? Tem as encruzilhadas, todo negócio tem as suas encruzilhadas sobre o que fazer, ou quem contratar, ou que despesa pagar, ou de que forma executar. Então, no final do dia, acho que esse espírito de democracia que a gente gosta tanto de falar, que somos todos livres e todos temos os mesmos direitos e as mesmas obrigações, no mundo empresarial isso não dá muito certo. Alguém, no final do dia, tem que tomar uma decisão. Tem algumas startups que, inclusive, criam um sistema de rotação. A cada ano, a cada 2 anos, alguém acaba encabeçando e tomando
sentando nessa cadeira de quem toma a decisão para esses assuntos mais picantes, porque é uma situação também bem desgastante, né? Porque se é você que vai tomar a decisão, se der certo, legal, se der errado, a culpa é sua. Então, tem algumas startups que fazem isso. E outra também que eu acho super interessante é sobre a distribuição de capital social, né? Muitas vezes as pessoas conversam sobre 50-50, tá bom, mas e se a gente precisar chamar alguém? Sai do bolso de quem? Não, precisamos contratar o João. Mas o João não quero. Se você quiser contratar o João, você contrata e sai da sua participação. Então, são essas coisas que têm que ser ajustadas desde o começo, né? Até para você evitar um problema societário. E eu me atrevo a dizer que esses problemas que existem entre sócios são os grandes culpados por inviabilizarem a grande parte dos negócios, porque esse desalinhamento de expectativa de tomada de decisão, de necessidade de capital, ou de falta de planejamento, eu falo assim, eu achei que depois de um ano eu ia estar faturando pelo menos, sei lá, recebendo 5 mil reais, e tem muitas vezes que a realidade não é essa, de repente você está com o negócio rodando há um ano, de repente já saiu do papel a ideia, tudo, mas ainda está pagando custo, então assim, você não vai conseguir tirar um dinheiro significativo, e as pessoas muitas vezes, até por falta de alinhamento de expectativas, acabam criando essas situações, depois de um ano a pessoa fala, olha, pessoal, desculpa, eu não consigo continuar nesse projeto, porque eu tenho, sei lá, boleto de escola para pagar, e não me programei para tudo isso, e vou precisar sair do projeto, então quem vai comprar minha participação? E aí começa uma série de outras discussões, né, de quanto vale, quem vai comprar, e se isso tudo não tiver já combinado num documento, fica bem mais difícil também resolver isso rapidamente. Você sugere também que eles façam alguma coisa futuro? Por exemplo, o cara quer sair agora, mas ele trabalhou nos 2 primeiros anos e provavelmente esse negócio vai assim vingar e detonar daqui 2. Você acha que dá para colocar num acordo desses uma coisa assim tão futura? Olha, tudo bem, eu saio agora, eu vendo 50% da minha parte pelo valor que está hoje e os outros 50% eu quero pelo valuation daqui 2 anos. Então, vou te fazer o seguinte comentário. E se daqui a 2 anos for zero o valuation? Aí é a aposta que eu fiz, eu que pedi essa regra. Mas não, a minha pergunta é se você poria uma regra assim logo no início ou não. Eu acho difícil, Silvia, porque primeiro você vai capitalizar em cima do esforço, ou seja, daqui a 2 anos vai ser um sucesso se continuarem empurrando o barco enfim, com a mesma energia e determinação que estavam empurrando, né? Então, eu acho que tem alguns fatores mais psicológicos, talvez não sejam mais do que jurídicos, né? No jurídico, enfim, não veria tanto problema nisso, porque, na verdade, é um acordo privado isso. Olhando pelos dois lados, para quem está vendendo, você vai tomar um risco do negócio. Então, nada impede que o negócio dê zero. E se daqui a 2 anos tiver... Tudo bem, esquece que seja 0-0. Imagina que daqui a 2 anos tem 500 mil de dívida. Você vai se sentir pertencedor daquela dívida também? Você ficou 2 anos fora, eles empurraram e agora te chamaram lá, você tinha 25%, você tem que pagar 125 mil reais. Então, certamente não é, vamos dizer assim, todo mundo quer o bônus, mas dificilmente as pessoas querem o ônus, né? Ou seja, não necessariamente a regra vai me proteger de eu ter saído antes do sucesso, ela pode simplesmente me dar um tiro no pé. A felicidade nunca completa. Acho que se você quiser colher os frutos, você vai ter que ir lá e pagar para ver mais 2 anos, enfim, ajudar a empurrar o barco também. Particularmente, acho difícil eu acho muito difícil essas situações onde as pessoas acabam fazendo um esforço para carregar alguém que não está fazendo mais o esforço, né? Acho que tudo bem, tem situações e situações, né, Silvio? Acho que de repente você tem alguém que de repente foi fundador da empresa, conseguiu construir ideia, construiu, sei lá, a pedra fundamental do que a empresa pode vir a ser um dia. Talvez como sentimento de retribuição, os outros sócios queiram remunerar ele no futuro, tudo bem, eu acho que até pode ser, mas eu acho que tem outras formas de remunerar do que simplesmente diferir um pagamento da participação lá na frente, até porque você vai entrar numa discussão de valuation, né? Quanto vale? O valuation é de tanto, daqui a 2 anos, como é que vai fazer o cálculo do valuation? Então, é uma discussão muito mais, vamos dizer, profunda e complexa do que simplesmente, não, daqui a 2 anos vocês me pagam, sei lá, 5 milhões de reais. Não sei se daqui a 2 anos vai dar tudo isso, a sua participação. Então, não sei, acho que são... por princípio, eu não gosto de contratos muito longos,
porque tem muitas variáveis ao longo do caminho que você não controla. E fica muito mais difícil uma coisa você prever daqui a 6 meses, outra coisa você prever daqui a 2 anos. Se bem que o Covid mostrou para a gente que nem 6 meses já dá para planejar muito, mas... Eu achei que ia entrar em isolamento por 3 meses, no máximo. E voltamos ao nível amarelo agora, né? Mas, pelo menos aqui em São Paulo. E aí, não sei, acho que são conversas mais profundas. Eu acho que para você ter esse tipo de conversa de forma madura e objetiva, você teria que ter já muito bem estruturado toda essa parte societária de forma que te permita ter essa conversa. Porque se você for tudo uma zona e, tipo, tá no papel de pão, ou ninguém sabe onde que ficou assinado, ou era apenas um e-mail, não quis dizer isso, aí fica muito mais difícil dessas conversas, né? Então, volta ao ponto do central, né? O combinado não sai caro. O importante é, desde o começo, já ir alinhando expectativas e fazendo o registro desses combinados, justamente para que você, eventualmente, tenha condições de ter uma conversa como essa. Se você não tiver nada registrado, dificilmente você vai conseguir ter uma conversa produtiva para resolver um assunto assim. Nossa, Andresa, na minha visão de engenheira, agora eu já coloco aqui no meu checklist para cliente, a cada 9 meses reveja o acordo, porque cada vez você vai tendo mais sensibilidade sobre o negócio, você consegue pôr mais parâmetros. Eu acho que mais do que o acordo, Silvia, porque o acordo ele tem que te dar, eu acho que é mais as linhas gerais, né? De, vamos dizer assim, governança, de relacionamento entre as partes, né? Mais do que o acordo, eu acho que é importante, que é um documento muito mais vivo do que um acordo de sócios, é o plano de negócios da empresa. Então, muitas vezes o pessoal faz um plano de negócio, né, para ter uma ideia de quanto vai custar a brincadeira, quantas pessoas você vai precisar, quanto tempo demora para você poder eventualmente fazer cotação com terceiros para desenvolver alguma coisa, ou até mesmo contratar pessoas. Mas o plano de negócios, você faz, ele fica lindo, né? Até o dia que você precisa começar a executar. No dia que você começa a executar, você vê que nada é exatamente do jeito que você tinha imaginado. Pelo contrário, é bem diferente. E eu acho que o que mais dificulta o relacionamento entre os sócios é justamente na execução. E aí você não continuar alinhado na execução. Então, é importante ter alguns, vamos dizer assim, combinados em que momento você vai revisitar aquele plano. Até para não esperar já estar numa situação de, vamos dizer assim, pontos sem retorno, né? Falar, mês que vem não tem mais dinheiro, todo mundo vai ter que passar, eu vou passar o chapéu aqui, todo mundo vai ter que contribuir, sei lá, com 50 mil reais. É um número grande, você ainda está investindo, você, enfim, tem as suas contas para pagar. Então, mais do que o acordo de sócios, o importante é as partes todas estarem alinhadas na execução do plano de negócio, que é uma coisa que vai muito mais na mão do dia a dia, junto, por exemplo, com o trabalho que você faz com alguns dos clientes, ou até com a mentoria que você faz com alguns dos nossos mentorados, até mesmo pelo Edson, por exemplo, que acaba tendo essa convivência no dia a dia de algumas startups, né, ou da Silvia do Caco. Então, assim, faz parte você ajustar esse plano. E as pessoas não podem, por vaidade, achar que erraram no plano, não, vou seguir nessa linha, não vamos alterar, não. Então, assim, acho que é importante revisitarem isso, alinharem expectativas, até como forma de vamos assim, preservar as relações e permitir que a empresa tenha chances de sucesso. Senão fica muito difícil mesmo. Se você fizer isso e colocar na gaveta e esquecer, nessa hora você acha que nessa hora você acha que vale assim, ok, não vou consultar o advogado agora, mas vamos pelo menos trocar um e-mail com quais são as ideias básicas com que todos estão de acordo, ou isso não tem valor nenhum a não ser, assim, para mim pessoalmente tem muito valor, tá? É o que eu combinei. É o que vale a minha palavra. Você tem várias, por exemplo, se você ainda não tem um CNPJ, você ainda está discutindo uma ideia, ou você está estruturando um negócio, até para você, por exemplo, muitas vezes você precisa desses combinados antes para você poder finalizar, inclusive, o plano de negócios, né? Então Então você vai entrar com um serviço, eu entro com um serviço / dinheiro, o outro vai entrar com dinheiro, o outro vai aportar, sei lá, a licença que ele tem de algum software, alguma coisa nesse sentido, ou enfim, vai aportar de outra forma na empresa. Se você não tem o CNPJ ainda, vale um memorando de entendimento para alinhar essas expectativas e, de novo, combinado não sai caro. Então, você, João, ficou de fazer isso, o José ficou de fazer aquilo, a Maria ficou de fazer isso, e, sei lá, a Verônica vai fazer aquele outro.
na medida em que isso for evoluindo e a ideia é chegar no ponto de se transformar num negócio, ou seja, vamos constituir uma empresa, tudo mais, aí você pode trocar aquele memorando de entendimentos, porque aí você tem uma experiência já, sei lá, de algumas semanas ou meses, né, na medida em que você vai executando, lembra, né? Você começa pensando que vai executar de um jeito, mas acaba executando de outro. E você pode afinar esse documento que se transforme num acordo de sócios, né? Uma vez que você tem o CNPJ, vai ter sócios, onde regula todos esses pontos entre os sócios. Então, assim, o memorando de entendimentos, ele é super objetivo, né? Assim, tem algumas questões jurídicas, mas eu te diria, se eu fosse chutar um percentual aqui, acho que 60% a 70% do que está no memorando de entendimentos é algo combinado entre as partes. Não precisa de um advogado. O advogado vai ajudar a organizar as ideias, colocar no papel e tudo mais, mas são os combinados que foram feitos entre eles, do ponto de vista de dedicação de tempo, dinheiro, ou o que for, né? Então, por e-mail é válido? Sim, mas é um caminho mais difícil depois para você resolver um problema. O ideal seria você ter um documento onde fique claramente o que a gente gosta de falar, a manifestação de vontade das partes. Então, você assinou aqui embaixo, eu também assinei aqui embaixo, então esse aqui, vamos dizer assim, é o regulamento do que a gente vai, como é que a gente vai executar, de que jeito que a gente vai executar e por quanto tempo. E aí depois isso tem que ser ajustado ao longo do tempo. Você falou uma coisa super interessante, tá? Sobre o alinhamento de responsabilidades, e você falou da parte financeira, tá? Eu já vi mais de um projeto que a pessoa chega para mim, eu vou fazer o valuation, vou montar tudo, não, mas a gente já tem uma boa parte do dinheiro. E aí a pessoa sai contratando, começa a colocar, eu brinco, né? Coloca a banda na rua, e na hora que vai pedir o dinheiro, não, pera, eu não falei que eu ia dar o dinheiro, eu falei, monta o projeto, bota andando e me mostra, e pode ser que eu coloque o dinheiro. E o outro lado já se comprometeu com muito dinheiro e não necessariamente tem o investimento. Então, nessa hora, assim, aí eu achei interessante que você falou isso, porque eu não tinha pensado, mas é uma coisa assim, na hora que alguém falou algo, para você ter certeza do entendimento, põe por escrito, olha, foi isso que eu entendi? Porque eu vejo aqui muito o outro lado também, né? Uma pessoa entendeu uma coisa, a outra entendeu outra, eu não estava lá, eu não sei dizer o que foi dito. A comunicação é uma arte. Pois é, mas em alguns casos, ainda mais quando você fala assim, você está pensando em abrir um CNPJ, você começa a tomar uma responsabilidade em oferecer um serviço ou alguma coisa. E você tem que assumir essa responsabilidade, porque se você vendeu um produto para alguém, você vai ter que entregar. E aí você descobre que você vendeu e não conseguiu entregar porque você entendeu errado. Então é engraçado, porque agora quando você falou, me ocorreu mais de um caso que valia pelo menos um comunicado de boa vontade, assim, qual é a sua responsabilidade, qual é a minha, e que horas, quem starta o quê. Então, tem muitas vezes quando a gente fala de dinheiro, aqui no Brasil, a gente já discutiu isso algumas vezes, né? Até você compartilhou uma notícia outro dia do valor, né? Que as pessoas não têm um sentimento bom quando falam de dinheiro, né? Então, tem muitas vezes que as pessoas não ficam com cara de falar, não, olha, não desse jeito, ou não agora, ou tudo bem, vamos conversar, e muitas vezes, justamente por uma questão de comunicação, as pessoas acabam entendendo de outra forma, né? Então, enfim, entre o que a gente fala e o que o outro ouve, são dois mundos diferentes, né? O papel serve para isso, nesse caso, né? Para você regular a relação e, eventualmente, ter certeza que está todo mundo na mesma página, na mesma velocidade. Tem muitas vezes que eu falo assim, não, pode montar que eu coloco o dinheiro e o cara sai correndo a 120 km por hora e uma semana depois o cara aparece com o projeto pronto e fala, bom, agora eu só preciso do dinheiro. Aí a pessoa fala, não, mas espera, eu achei que você ainda ia montar um plano de negócio, que eu ia ter, sei lá, um mês, 2, para a gente conversar sobre o assunto, não achei que ia ser tão rápido assim. E, efetivamente, quando você está falando com... Enfim, isso não acontece entre pessoas desconhecidas, né? Mas quando você fala esse tipo de situação acaba acontecendo com pessoas conhecidas. Então, acaba se criando um mal-estar e, justamente, né? O papel serve para preservar a relação também. Então, o combinado não sai caro. Justamente para você reduzir ou mitigar esses problemas de comunicação e de entendimento da situação, né? Eu vou fazer como, quando e com quem, né? E o outro vai fazer de que forma. Então, é importante ter esses combinados, enfim. As pessoas, eu brinco, né? E tem um post que a gente fez outro dia, né? Vale mais a pena você ser proativo
né, do que reativo. E nesses casos aqui, acho que a minha grande recomendação para todo mundo é que vale mais a pena você dedicar um pouco mais de tempo e, sei lá, quem sabe você conversar com o seu advogado de confiança e gastar 1, 2 horas, ou enfim, alguma coisa nesse sentido, e ter um documento mais bem estruturado do que depois você ter que gastar um tempo e uma energia que você não vai ter, você não vai ter esse tempo nem essa energia para ter que lidar com esse tipo de conflito lá na frente, né? E talvez não tenha nem o dinheiro também. Então, quanto antes, melhor. Eu acho que é um investimento, mais do que uma despesa, um custo, é um investimento de que pelo menos você não vai perder seu sono à noite porque, por falta de combinado, ou porque não ficou muito claro, ou será que foi aquilo que eu entendi ou que a outra pessoa entendeu. Enfim. E vai preservar o relacionamento, porque eu adorei essa sua frase, assim, isso é mais para preservar o relacionamento do que o resto. Então, amanhã eu resolvi abrir uma empresa nova, aí eu ligo para você, dá para a gente fazer alguma coisa simples, que não precise ser do tamanho de uma Bíblia, porque eu sou a rainha do holocausto, tá? Então, eu vou pôr 1000 coisas que podem dar errado. Eu falo para cliente meu assim, tá, se você brigar com fulano amanhã, a marca é de quem, o logo é de quem, o tal. Mas, ok, não é para a pessoa pensar em todas as 50 hipóteses que eu boto que podem dar errado. Mas você acha que dá para fazer uma coisa... acho que assim, é muito difícil você criar um documento que cubra todas as possibilidades, né? E aí outra coisa que eu particularmente falo, eu não sei o que você quer, mas eu tenho certeza que você sabe o que você não quer. Então, quais são os tipos de problema que você não quer passar aqui? E aí, com base nisso, sim, você consegue redigir um documento para proteger, sei lá, você pode se proteger do ponto de vista financeiro, até mesmo proteger, não colocar em risco a continuidade do negócio, né? Ou que um problema societário coloque em risco a continuidade do negócio. Se você, de repente, tem uma ideia brilhante, e a gente está cansado de ver, tem várias ideias que são brilhantes e que não vão para frente por conta de execução. Então, e os problemas de execução são vários, né? Mas normalmente acabam em conflito. Por falta de tomada de decisão, porque no final do dia deu uma briga e ninguém estava estabelecido lá como é que ia ser a tomada de decisão, né? Bom, se chegar no impasse, quem toma a decisão? Por falta de dinheiro ou por desalinhamento de expectativas, porque um está fazendo mais que o outro, ou um se acha mais merecedor que o outro, e aí a pessoa fala assim, bom, se for para engordar esse gato aqui desse jeito com 80% do meu esforço, eu prefiro ir embora e engordar um gato que seja só meu. E aí cria aquela situação, bom, vou embora, e tem acordo de não concorrência, de quem que é a ideia, né? Então, são esses pontos que as pessoas têm que pensar no dia a dia, né? Tipo, qual que é a sua fortaleza no negócio, né? Tem muitas vezes que você está no negócio de tecnologia e você não sabe nada de tecnologia. Então, se você não tiver um sócio de tecnologia, fica muito difícil você levar o negócio para frente. E se você tem um sócio de tecnologia que você não conhece tão bem, então aí, mais do que nunca, um acordo é importante, né? Porque se a pessoa vai embora no dia seguinte, como é que fica o seu negócio? Você perde todo aquele esforço, todo aquele dinheiro e o tempo que você gastou para levar aquela ideia adiante? Então, nesses pontos, vale fazer um mapinha do inferno, né? Tipo, se as coisas não derem certo, que eu vou fazer, né? Então, se esse cara for embora, se faltar o dinheiro, se eu perder os funcionários, se entrar um concorrente, se alguém precisar sair da empresa porque precisa de dinheiro e a empresa não está dando dinheiro. Então, quem é de quem, como é que faz, tem liquidação de algum ativo, né? A gente está falando muito de empresa, mas de repente é a empresa que investiu em ativo, maquinário, de repente foi montar uma tecelagem, sei lá, compra equipamento, aluga galpão, tem uma série de responsabilidades que ficam para trás, né? Então, quem fica responsável por literalmente apagar a luz e fechar as contas, todas as pendências e ver quanto que sobra ou se falta alguma coisa para liquidar a empresa? Então, é importante ter esses combinados por escrito. Gente, aprenderam, né? Fazer o que eu não fiz. E agora o meu advogado está na situação do meu sócio. Melhor eu ter feito certo. Já assinou, André... Silvia? Já assinei, agora é tarde, agora eu torço para dar certo a ideia. Mas, algum último conselho que você queria dar, além de, por favor, gente, troca uma ideia, até negocia com o advogado, isso eu sempre falo para cliente meu, eu falo assim, o barato sai caro, sai. Então, vai lá, conversa com ele, não dá para pagar agora, mas eu preciso de um acordo, dá para eu fazer isso ou aquilo. Mas não se meta nisso sem ter o mínimo do acordado em alguma versão. O advogado também, sério, que é uma brincadeira que acho que muito advogado, e principalmente de empresa, faz, né? Que fala, coloca a culpa em mim, né?
Então, porque como esses assuntos todos são picantes, né? De repente, a pessoa não se sente à vontade de levantar essa discussão numa reunião com o sócio, né? Porque você está sendo opositivo, propositivo, montando uma coisa nova e você já está falando de briga, né? Então, o advogado também serve para mediar isso, né? Então, você não precisa literalmente se colocar numa situação de conflito ou que vá desagradar o outro lado, né? Você pode, se você envolver um terceiro para mediar essa situação, que seria o papel do advogado, ou até mesmo, por exemplo, seu, Silvia, de colocar esses pontos na mesa para que eles sejam discutidos. Tipo assim, não, imagina, isso aqui é seu, então tá bom, colocar no acordo, essa marca é sua, então a empresa é nossa, tal, mas você vai aportar o valor da empresa e, enfim, se a empresa for desfeita de alguma forma, você leva a marca. Não tem problema nenhum. Então, assim, o advogado, apesar de aparecer só custo, na verdade, ele é um investimento, ele é uma pessoa que vai te ajudar também lá na negociação, na estruturação do seu negócio, servindo também como mediador entre as partes para que se tenha certeza que esses combinados sejam registrados, né? E essas conversas difíceis, né, não sejam muito azedas, porque, na verdade, vocês estão colocando a culpa no advogado, que está sendo pessimista e que está pedindo para discutir esses assuntos no documento. Não, você colocou um ponto ótimo, que não é nem ser azedo, é tocar no assunto. Eu vejo muito caso que a pessoa fala, não, eu conheço o cara desde que eu nasci, e ele não toca no assunto, e ele não está me dizendo que ele acha que o cara não vai fazer isso, ele só acha que ele não pode levantar a lebre. É que nem você sabe que você desconfia que você está com algum problema de saúde e você não querer ir ao médico, né? São coisas que você tem que abordar, enfim, é desconfortável, é chato, mas o quanto antes você tentar abordar esse assunto, melhor para você, né? Então, as pessoas, que como a gente não é saúde, né? A gente fala de repente, sei lá, conversas difíceis, relacionamento, dinheiro, né? As pessoas tentam sempre adiar essas conversas, né? Sei lá, para um momento mais positivo ou na esperança que ele se resolva sozinho, né? Tomara que eu nunca tenha esse problema. E na verdade, o advogado está ali para ajudar. Enfim, não quero me equivaler ao médico jamais, né? Porque são ciências completamente diferentes. Mas o advogado está ali para ajudar a resolver ou evitar vários problemas também. Então, não se você vai no advogado quando já deu um problema, certamente vai sair mais caro, vai demorar mais tempo, vai te tomar mais energia e principalmente vai te tirar foco do seu negócio no dia a dia. Então, você não está lá no dia a dia do seu negócio para ficar pensando em briga ou de que forma resolver um conflito. Você está lá para, enfim, levar seu negócio adiante. Então, assim, o lado positivo de você envolver alguém no começo para mediar é justamente esse também, né? Você ter você pavimentar uma estrada de alta qualidade para que você tenha condições de não perder tempo nenhum com esse tipo de situação. Gente, a ideia da Squad é justamente essa, é uma pessoa que você ligue, te dê uma resposta rápida, útil e que funcione para o que você precisa. Eu já vou desligar aqui convencida que eu devia ter feito isso antes, agora não dá mais tempo, mas graças a Deus ele fez isso por mim. Ele é tão interessado quanto eu. Mas obrigada, Andrés, pela aula. Obrigado a você, Silvia, pela oportunidade. Tá ótimo. Então, gente, até o próximo episódio. Nem sei se é com a gente ou não. Andrés, obrigada. Obrigado, pessoal.